Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal, no prazer e na dor. Melhor do que tudo, Ele é pra mim. Melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma vez. Neste momento, eu gostaria de chamar aqui o nosso convidado. Penso que não está com o nome Rutinha. Oi, amiga, bom dia. Ele já está na sala? Bom dia. Então, eu liguei aqui para ele não respondeu e eu não tô vendo. Pois, A gente pode já orar, né? E aí é o tempo que ele deve estar entrando. certo. Eu vou colocar mais um hino, tá bom? Pronto, ótimo.
Que prazer é ser de Cristo, nele crer e confiar, aceitar os seus ensinos, sua paz e amor gozar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Oh, que bênção crer em Cristo, crer no sangue que verteu, pois os meus pecados todos sepultou-os esqueceu. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Oh, quão bom é crer em Cristo, ter certeza do perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Sim, feliz eu sou em Cristo, nele aqui desejo ser. Quero, pois, humildemente ao Senhor obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Bom, bom dia a todos, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos aqui começar a fazer uma meditação. Nós não sabemos o que aconteceu, que o nosso irmão Álvaro não conseguiu entrar ainda. Ele nos confirmou ontem à noite que estaria hoje de manhã conosco, trazendo a mensagem, mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, nós vamos começar aqui a meditar um pouco na palavra de Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. E se alguém pudesse dispor a ler para nós, eu agradeço. A gente vai ver aqui, estudar um pouquinho na palavra de Deus e ver que o nosso lar, ele é um santuário. Nós sabemos que o ponto principal do movimento adventista é a vinda de Jesus, né? O grande objetivo do movimento adventista é preparar um povo para encontrar a Jesus, quando ele voltar, para se encontrar com Jesus. E quando a noiva estiver pronta, o noivo virá. E para preparar um povo e torná-lo santo, para quando Jesus voltar, ele nos chamou para fazer esse trabalho.
E nós podemos lembrar que essa obra de preparação, ela tem sido apresentada na Bíblia, na palavra de Deus, pelo símbolo da vinda de Elias, do profeta Elias, na figura do profeta Elias. E também nós vemos na palavra de Deus que João Batista ele veio antes da primeira vinda de Cristo, antes do primeiro aparecimento de Jesus, para preparar um povo para a vinda do Senhor. E a Bíblia fala que ele cumpriu a profecia da vinda de Elias. E essa profecia, ela está se cumprindo novamente na obra das 3 mensagens angélicas. E eu gostaria que vocês notassem que nos 3 casos, no primeiro Elias, que é o Elias literal, no cumprimento da profecia referente ao seu retorno, né, que foi na obra de João Batista, e no trabalho desse movimento, que foi o movimento adventista, que se iniciou em 1844, mais ou menos ali, nessa data, o dom de profecia vem liderando e prevalecendo em todos esses 3 casos, no Elias literal, em João Batista e no movimento adventista. E foi o dom de profecia que fez com que a obra de Elias se tornasse tão poderosa. E também foi o dom de profecia que capacitou João Batista a cumprir a sua missão. E também tem sido e será o dom de profecia nesse movimento que nos tornará bem-sucedidos como indivíduos e como igreja em cumprir o nosso chamado, a nossa carreira, de desenvolver um caráter que será trasladado desta terra sem ver a morte. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia, quem ainda não abriu e quem já tiver aberto, no livro de Mateus, capítulo 17, no verso 11. Quem puder ler para nós, Mateus, capítulo 17, verso 11. Quem vai ler para nós? Irmã Aparecida, se for você, está muito baixinho o seu áudio. Nós não estamos ouvindo. Bom, ninguém mais se dispõe a ler, porque se a irmã Aparecida estiver lendo, a gente não está ouvindo. Mateus, Pode ser, Rutinha? Pode, obrigada, Heloísa. Mateus, capítulo 17, verso 11. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém. Aqui nos fala, né, de Elias, que veio com uma obra, com a missão de restaurar todas as coisas. E nós vamos ver nas fontes inspiradas do Espírito de Profecia, nós vamos estudar um pouquinho também no Lar Adventista e no livro Mensagens aos Jovens, e ver essa obra de Elias acontecendo. Porque existem algumas coisas que nós precisamos entender que as fontes inspiradas nos trazem sobre a missão de Elias, né? Que nós entendemos que nós somos chamados a ser o terceiro Elias, com a missão de restaurar todas as coisas, né? Como está escrito em Mateus 17, verso 11. Qual era o trabalho de Elias? Restaurar. E o que significa restaurar? Colocar de volta no seu lugar, certo? Recuperar algo que foi perdido, reparar, consertar algo que está precisando ser consertado.
E vocês lembram que na Bíblia fala de um homem que, lá em Levíticos, que quando um homem roubava algo, um homem mau, né, roubava algo, esse homem tinha que restaurar o que ele tinha roubado. E também nos é dito que no fim do tempo, todas as instituições divinas, elas serão restauradas. É por isso que o sábado é um sinal dessa obra. O selo de Deus está sendo restaurado na lei, mas todas as instituições divinas serão restauradas. Vamos agora ver o que está escrito lá no livro Ciência do Bom Viver, página 349. Nos diz assim: a restauração e o erguimento da humanidade começa no lar. Então, aqui nós vamos estar lidando com o fundamento, o alicerce, a base dessa restauração, que é o lar. E nós podemos mencionar que restaurar não é apenas colocar de volta, mas colocar de volta da mesma forma que estava, como na origem, no original. Então, a restauração e o erguimento da humanidade começa no lar. Nós podemos repetir essas palavras e ficar memorizado no nosso coração, que a restauração e o erguimento da humanidade começa no lar. E nós vamos ler agora em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Quem puder ler, se a Heloísa puder ler para nós, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. A última nota que ressoa do Antigo Testamento, quando vieram as sombras da antiga dispensação, é a nota que encoraja e nos traz esperança, que nós vamos ver aqui em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, que nos aponta para a vinda de Elias, que iria restaurar todas as coisas. E vamos notar onde que começa essa restauração. Nós já vimos que começa no lar. No lar. Pode ler. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Então, nós vemos aqui que Elias vem para restaurar todas as coisas e ele começa essa obra no lar, convertendo o coração dos pais dos filhos e dos filhos aos pais. A obra dessa mensagem é para nos preparar para o céu. E a fim de se preparar para o céu, nós precisamos ter o céu na terra. E é o que Elias está buscando fazer. Nós vamos ver aqui agora, no Lar Adventista, na página 15, que nos diz assim: o lar deve ser tudo quanto está implícito nesta palavra. Deve ser um pequeno céu na terra. O que o lar deve ser? Um pequeno céu na terra. Então eu faço uma pergunta. Já existiu algo feito aqui neste mundo que foi feito como uma cópia do céu? O que será que foi? O santuário, certo? E quem fez o santuário? Moisés. Moisés fez. Quem deu o modelo para Moisés? Deus. Onde ele foi para receber esse modelo? Foi lá em cima, no cume do Monte Sinai, que Deus chamou a Moisés para que ele pudesse receber o modelo do santuário que Deus pediu para Moisés construir. Então, quando nós lemos lá no livro de Hebreus, nós vemos que Moisés viu mais além do que apenas o que estava na planta que Deus deu para ele. Na verdade, ele viu algo no céu. E o que foi que ele viu? O santuário celestial, o templo celestial. E o que significa santuário?
O santuário é um lugar de habitação e é usado na Bíblia mais comumente relacionado com o lugar de habitação de quem? De Deus. E está escrito em Êxodo capítulo 25, verso 8. Vamos abrir nossa Bíblia? Êxodo capítulo 25, verso 8. Esse é um dos versos que o Espírito de Profecia nos aconselha a memorizarmos. Nos diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus, ele quer habitar com sua criação nesse mundo. Ele disse: façam para mim um santuário. Ele disse a Moisés: me façam uma pequena casa aqui neste mundo, como o meu lar no céu. E Deus, ele diz para todo pai e toda mãe nesse mundo, para todos os cônjuges, ele traz a mensagem: façam para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio de vós. Então, nós vamos agora ver lá em Hebreus capítulo 8, verso 5, as primeiras instruções que acompanham esse chamado, falando dos sacerdotes que ministram no antigo tabernáculo. Então, Paulo diz lá em Hebreus capítulo 8, verso 5, eu vou já ler para a gente ganhar um pouco de tempo. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus 8:5. E o que era para Moisés fazer? Todas as coisas segundo o modelo. E onde foi que ele viu o modelo? No monte. Mas o que foi que ele viu? Paulo diz: foram coisas celestiais. Ele viu a casa de Deus no céu e ele fez uma pequena casa aqui na terra, uma cópia da grande casa no céu. E você pode pensar em uma honra maior, um privilégio maior que alguém pode ter aqui nesse mundo, de ter o seu lar como um santuário, tal qual esse que Moisés contemplou, um pequeno céu aqui na terra. Esse é o privilégio de cada um de nós, queridos. Esse é o nosso privilégio. E quer nós saibamos ou não, nós temos parte nessa obra. E nós estamos falando aqui especialmente, né, para todos, porque todos somos famílias. Somos, ou são pais, ou são filhos, ou são irmãos, ou são irmãs, ou são casados. E há um lugar para cada um de nós no plano de Deus. E nós vamos ver isso um pouco mais claro. E ninguém precisa pensar que está de fora desse plano, porque Deus, ele tem um lugar específico para cada um nesse plano. E nós somos de vital importância nesse plano. E é um privilégio nosso pertencer a esse plano de Deus. E como está escrito, Deus ele ordenou a Moisés: façam tudo conforme o modelo. E qual é o modelo? O modelo que foi mostrado no monte. O modelo foi mostrado pela revelação. Moisés, ele não inventou algum modelo. Ele contemplou o modelo do céu que Deus mostrou para ele e ele cumpriu exatamente, construiu exatamente um santuário igual o modelo que Deus mostrou, igual o original. E nós vemos aqui que antes de ele construir, ele passou a contemplar o original para poder copiá-lo com exatidão, não é verdade? E nós podemos fazer isso no nosso lar. Nós precisamos contemplar o modelo que Deus tem para os nossos lares, que está escrito na palavra de Deus, no Espírito de Profecia, para que o nosso lar possa ser um pequeno céu, uma pequena cópia do lar celestial.
E Deus pediu a Moisés para fazer uma pequena cópia aqui nesse mundo, né? Para nos ajudar a entender o que acontece lá em cima, no céu, e para que nós pudéssemos também ter essa compreensão de poder construir um santuário no nosso lar, para que Deus pudesse habitar no nosso meio, para que Deus possa habitar no nosso meio. E isso é de fundamental importância para nós contemplarmos o modelo. Então, vamos agora ver o que nos diz em Lar Adventista, página 70. Deus quer que o lar seja o lugar mais feliz da terra. Ele deseja que seja o próprio símbolo do lar celestial. O que é que Deus deseja? Que o lar seja um símbolo do lar celestial. E eu pergunto, é o nosso lar um símbolo do lar celestial? Se for, os nossos vizinhos, a nossa família e todos que nos visitarem, ao nos observarem, eles vão perceber e vão sentir a atmosfera do céu e vão aprender mais do céu quando eles nos visitarem, quando eles estiverem no nosso lar. E esse é o nosso privilégio, de podermos ser missionários no nosso lar, porque não há um trabalho missionário maior do que este, de demonstrar exatamente aqui nesse mundo como é que se parece o céu. E vamos começar a ver e notar duas coisas muito importantes sobre o santuário agora. A primeira coisa que nós vamos notar é a própria estrutura do santuário, a estrutura física, né? E gostaria que a gente observasse sobre a ordem com que tudo foi construído, tudo em perfeita ordem, uma organização perfeita. No livro Conselho sobre Saúde, nos diz assim: a primeira lei do céu é a ordem, e o Senhor deseja que o seu povo ofereça em seus lares uma imagem da ordem e da harmonia que predomina nas cortes celestiais. A ordem é a primeira lei do céu. E você pode imaginar um santuário sem paredes, um santuário que não tivesse lá os seus compartimentos, isso ia ficar uma bagunça, né? Não ia parecer como, na verdade, o santuário é. Então, nós vemos que a ordem é algo que prevaleceu, né, na construção do santuário terrestre, construído por Moisés, e a ordem é algo que expressa grande parte do céu, né? Na verdade, todo o céu. Então, assim, nós precisamos atentar para esse detalhe, que é de fundamental importância nos nossos lares. E isso nós podemos ver de uma forma prática, né? Com relação aos pais e os filhos, todos os lares, eles precisam ter a ordem, precisam ter suas regras, mas não são regras impostas, não são regras autoritárias, tirânicas, mas sim baseadas no amor, né? No Lar Adventista, página 16, diz assim: todo lar cristão deve ter regulamento. E nós precisamos crer nisso e aplicar isso, colocar na prática, né? Os nossos lares precisam de regulamento, mas, como nós já mencionamos aqui, precisam ser baseados e fundamentados no amor. Precisam ser colocados para os filhos em amor, porque senão pode se tornar também como algo impositivo e tirânico, que é totalmente diferente do caráter de Deus, do que Deus almeja, né? Porque a ordem que Deus estabelece, ela é estabelecida no amor. E esse é um ponto muito forte que nós estamos falando, sobre a questão do amor, porque
porque lá no santuário nós vemos que eram cheios de lâmpadas, né? Nós temos o candelabro, temos o candelabro com as 7 lâmpadas, né? A luz. E nós vamos entender, ao estudar mais um pouco sobre isso, que essa luz que tem nas lâmpadas, ela representa o amor, né? Nós sabemos lá na palavra de Deus em João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, verso 8, nos diz assim: Deus é amor. E Deus, ele é luz. Também está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 5. Deus é amor e Deus é luz. E quando você olha para o santuário terrestre, que é a cópia do santuário celestial, você vê lá a luz, como a gente acabou de falar? Sim, né? Nós vemos muita luz lá. E no lugar santo, nós vemos luz. Os castiçais brilhando estão lá no lugar santo. E também no lugar santíssimo, nós vemos luz, né? A Shekinah, a presença de Deus que se manifestava lá, a luz de Deus, né? E nós podemos compreender que a ordem e a instrução do nosso lar, ele precisa ter a luz do amor. E porque apenas uma estrutura, apenas leis, regras sem o amor, não é o ideal, o propósito de Deus, né? Na construção de um santuário, na construção de um lar. A luz da presença de Deus, ela precisa estar permeando no lar, no santuário, porque senão seria sem sentido. O santuário, ele foi feito em função da presença de Deus, para que a presença de Deus pudesse habitar no meio do povo. E um lar construído em cima de qualquer outro fundamento que não seja o amor, ele também fica sem sentido. E ele não vai resistir por muito tempo. Nós vemos hoje aí muitos lares sendo desfeitos, muitas famílias sendo destruídas, porque o amor, o princípio do amor e Deus, que é o amor, não habita. Então, é sem sentido a construção de um lar onde Deus não habita. No livro Mensagens aos Jovens, página 466, diz assim: o verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, totalmente diferente em caráter daquele amor que é despertado por impulso e que repentinamente morre quando duramente provado. É pela fidelidade para com o dever na casa paterna que os jovens devem se preparar para seus próprios lares. Pratiquem eles aqui abnegação, manifestem bondade, cortesia e simpatia cristã, que dessa forma o amor será mantido aquecido no coração. Qual é o lugar para eu me preparar para ter um lar cristão? No lar paterno. O lugar onde se aprende a cozinhar é na cozinha, certo? O lugar onde se aprende a ser um enfermeiro é no sanatório, no hospital, certo? E o lugar para se aprender a ter um lar bem-sucedido, a conduzir um lar bem-sucedido, é no próprio lar. Mas, infelizmente, o que nós vemos acontecendo são muitos lares desestruturados, porque não reina o amor, porque não conhecem a Deus, porque não convidam a Deus para ser um hóspede constante no seu lar. E por isso nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, muitos lares desfeitos. Mas é o propósito de Deus restaurar essa instituição sagrada que ele instituiu lá no Éden. Assim como o sábado ele instituiu no Éden, ele também instituiu o casamento, o lar, a família no Éden. E o propósito de Deus é restaurar tanto o sábado, essa instituição divina, quanto também o lar, o casamento, a família.
E assim como nós vimos, né, é a obra do terceiro Elias. Foi a obra de Elias, do primeiro Elias, a obra do segundo Elias, em João Batista, e a obra do terceiro Elias, que iniciou-se com o movimento adventista, de restaurar todas as coisas, de restaurar as instituições divinas. E Deus, ele começa essa restauração no lar. E eu gostaria de compartilhar mais uns textos com vocês do Lar Adventista, que fala assim: os jovens devem se preparar para seus próprios lares pela fidelidade ao dever na casa paterna. O mais alto dever que pesa sobre os jovens é o que lhes figura no próprio lar, sendo uma bênção ao pai, à mãe, aos irmãos, às irmãs, mediante afeição e verdadeiro interesse pelo próximo. E continua nos dizendo: os missionários do Mestre preparam-se melhor para a obra lá fora, em lares cristãos, onde Deus é temido, onde Deus é amado, onde Deus é adorado, onde a fidelidade se tornou segunda natureza, onde não se permite dar aos deveres domésticos descuidadosa e casual atenção, onde a tranquila comunhão com Deus é considerada essencial ao fiel cumprimento dos deveres diários, onde a comunhão com Deus, a tranquila comunhão com Deus é considerada essencial ao fiel cumprimento dos deveres diários. Então, nós vemos aqui que para a construção de um lar, segundo o lar celeste, para que nós possamos ter um pequeno céu aqui na terra, né, nós precisamos da luz do amor, nós precisamos da presença de Deus. E sem essa presença, é impossível se ter um lar feliz, se ter um lar que seja um pequeno céu aqui na terra. Então, eu oro para que Deus ele possa nos fazer entender que nós já estamos vivendo nos últimos dias, no tempo em que Jesus está muito perto de voltar, e nós precisamos nos preparar, e nós precisamos preparar o nosso coração e o nosso lar, para que quando Jesus voltar, nós possamos estar aprovados e estarmos de pé e poder dizer, junto com aqueles que vão dizer: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Que Deus possa nos preparar para que nós possamos cumprir esse chamado que Ele tem para nós, de poder restaurar todas as coisas, de podermos restaurar as instituições de Deus, mas não será pelo nosso poder, é unicamente pelo poder do Espírito Santo. E nós precisamos clamar pela presença do Espírito Santo no nosso coração, porque unicamente pela presença do Espírito Santo é que nós vamos ser habilitados a poder cooperar com Deus nessa grande obra, porque nós sabemos que essa obra é de Deus. É unicamente Deus que restaura, que renova, que transforma, e Ele nos chama a ser coparticipantes com Ele dessa obra, e é nosso privilégio, e que Deus possa nos capacitar com o seu Santo Espírito, para que nós possamos construir um pequeno céu aqui na terra, a começar de nós mesmos, do nosso próprio coração, porque está escrito que todos os seres humanos, eles estão circundados de uma atmosfera, ou essa atmosfera é cheia do amor, da esperança, da alegria, da paz, ou essa atmosfera está contaminada com o pecado, com o egoísmo, com a cobiça, que traz infelicidade, que traz tristeza e morte. Então, nós precisamos buscar do amor de Deus, que nos faz alcançar essa atmosfera, que é a atmosfera do céu, a atmosfera de amor, de alegria, de paz, e assim nós vamos poder
no nosso lar, poder ser essa influência, essa luz, a luz do amor de Deus, a poder atrair os seres celestes para o nosso lar, os anjos, o Espírito Santo, que trazem essa atmosfera de paz, de alegria, de felicidade. Que Deus possa nos capacitar com seu Espírito, nos encher da sua presença nesse dia e nos ajudar a meditar cada momento ao longo desse dia sobre a palavra dele que nós estudamos nesta manhã. Que Deus seja louvado e nesse momento nós vamos ter o momento das orações. Quem gostaria de fazer uma oração, levante a mãozinha. Eu vou fazer uma oração e em seguida nós vamos ter mais uma oração. Quem deseja? Irmão Mário. Muito obrigada, irmão Mário. Então nós vamos orar agora. Em seguida, o irmão Mário ora e depois passaremos para as considerações. Oremos. Nosso bondoso Pai Celestial, Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque nós reconhecemos o quanto nós carecemos de Ti. Nós estamos aqui, Pai, porque queremos aprender de Ti. Nós queremos, ó Pai, poder, Senhor, alcançar a graça que o Senhor nos dá de podermos ser cooperadores Teus nessa grande obra de restauração das Tuas instituições, de restauração de tudo que o Senhor planejou no original e que o pecado vem deteriorando, mas o Senhor vai cumprir o Teu plano, o Teu propósito inicial. O Senhor é fiel e nós queremos ser, Senhor, colaboradores Teus. Nós te suplicamos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, tantas vezes que nós trabalhamos não a favor do Senhor, mas contra o Senhor. Nos perdoa, Pai, e nos ajude, Pai, a nunca mais sair dos teus caminhos, mas perseverar, Senhor, para que nós possamos colaborar contigo nessa tão grandiosa obra de reerguimento da raça humana, de restauração. E nós te suplicamos, ó Pai, a presença do Teu Santo Espírito conosco, nos enchendo, Senhor, da Tua presença, nos enchendo do Teu amor, nos enchendo do Teu Espírito de compaixão, de humildade, de mansidão, de bondade, de misericórdia. Tudo, Senhor, que o Senhor quer nos dar do Teu caráter. E assim, Pai, nós poderemos conseguir construir um pequeno céu aqui na terra, um lugar onde a Tua presença possa ser constante, a começar dos nossos corações. Por favor, Senhor, vem limpar, purificar-nos de todo traço do mal que ainda resta em nós. Que o Senhor possa limpar-nos de tudo e que a Tua presença possa vir habitar nos nossos corações, que somos templos Teus, e assim também habitar nos nossos lares. Fica conosco, ó Pai, nesse dia. Nos ajude, Senhor, a estar constantemente conectados contigo, meditando, Senhor, nas coisas celestiais, pensando nas coisas que são do alto e não nas coisas que são daqui dessa terra. Nós estamos aqui nessa terra, nós temos que lidar com o trabalho aqui nessa terra, mas nós queremos estar com nossa mente, com nosso coração conectados com o céu. E nós te suplicamos essa graça nesse dia, que o Teu Santo Espírito possa elevar nossa mente acima da atmosfera desse mundo, essa atmosfera pecaminosa, manchada, contaminada com o vírus do pecado. Que o Senhor coloque nossa mente e nosso coração acima dessa atmosfera, onde nós possamos respirar o ar puro do céu, o ar puro do amor, da paz, da alegria, da bondade, da misericórdia. E nós te suplicamos essas graças, essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, grandioso Deus, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, mantenedor de tudo que existe, na terra, no céu
no universo. Pelo nome de Cristo Jesus, aqui nós estamos reunidos na tua presença, Pai. Queremos humildemente clamar ao Senhor por misericórdia. Perdoe-nos, Pai, nossos pecados, nossas faltas, nossas transgressões. Estou escutando nada. Contra um amor tão intenso, tão maravilhoso. Está muito baixo. Ao qual o Senhor nos deu a sua vida Estamos ouvindo. para nos salvar. Por misericórdia, Pai, ajuda-nos, pois somos gratos ao Senhor por essa mensagem tão sublime, de que nosso lar, nossa casa... Salve, irmão, não estou ouvindo nada. Nossa casa, nosso lar, melhorou, irmã? Melhorou. Por misericórdia, Senhor, nos dê o Teu Espírito Santo para que nós possamos pôr em prática, lutar contra o mal, para transformar a nossa casa num pedacinho do céu, assim como o Senhor nos convida por meio desta mensagem ao qual nos foi enviada. Muito obrigado por termos a oportunidade de ouvir a Tua voz falar ao nosso coração. Podemos sim enfrentar lutas e barreiras dentro do nosso lar para cumprirmos esse propósito do Senhor. Mas também cremos e confiamos que o Senhor já está trabalhando em nossa mente, em nosso coração, pois nos fizestes estar aqui esta manhã para ouvir esse desejo, essa vontade do Senhor para a nossa vida, para a nossa família. Suplico a Ti, ó Pai, que possas nos dar a força, além dos dons do Espírito Santo, o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Possa também nos dar a força, o poder e a coragem de lutar pelo nosso lar, por nossas famílias e não desistir de forma alguma, por mais que venhamos a enfrentar batalhas. Concede-nos, Pai, fazer o culto familiar, o da manhã e o da noite, e não deixar nem permitir que nada venha a impedir esses cultos, Senhor, pois eles são um começo para que a nossa casa possa receber a Tua presença, também finalizando agradecendo ao Senhor por cuidar de nós. Por favor, toma-nos em Tuas mãos, aqui é cada família representada, Pai, nos visita, envia, Pai, os Teus anjos a nos auxiliar durante todo o dia, onde quer que nós estejamos, o que formos fazer, estejamos nós guiados pelo Teu Espírito Santo, para que nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes possam ser, Pai amado, luz para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Dá-nos a presença de Cristo. Vem, Senhor Jesus, habitar em nossa mente e em nosso coração, por favor, por meio do Teu Espírito Santo, assim como o Senhor prometeu, estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vem ser conosco neste dia, em nome de Jesus. Nos abençoe, nos guie, nos fortaleça, Pai, e nos prepare para que a gente possa receber a grande promessa de um dia nós estarmos no céu, na nossa casa eterna. Assim como o Senhor deseja que o nosso lar seja um pedacinho do céu, nos ajude para que isso aconteça. E assim nós possamos nos preparar, sermos preparados pelo Teu Espírito Santo. Batiza-nos com Teu Espírito, eu te imploro, Senhor, pois só por meio do Teu poder nós poderemos cumprir, reparar todas as brechas, obedecer, Senhor Deus, a Tua palavra, que nós não venhamos nos afastar, Pai, da Tua palavra, a Bíblia Sagrada e o Espírito de profecia, ao qual nós necessitamos e nos dará o poder para vencer. Toma-nos em Tuas mãos, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua compaixão. Eu te imploro, eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Amor, 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 amor.
mesmo. Deus é amor. Deus é amor. Amor, 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 amor. É o Evangelho em uma palavra. Ama teu próximo como a ti mesmo. Deus é amor. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Amém. 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 Agora nós estamos no momento das considerações. Quem se sentir tocado e quiser compartilhar algo que o Espírito Santo falou ao seu coração através da mensagem, fique à vontade, levante a sua mãozinha, abra seu microfone, esse é o momento. Seja bem-vinda, Heloísa. Bom dia, meus queridos. Olha, Bom dia. Rutinha, eu estou muito feliz com a sua mensagem de hoje, porque eu acordei, né, pela madrugada, angustiada com uma resposta que eu precisava de dar a uma pessoa hoje. E eu falei para Deus, Deus, eu não tenho a resposta que essa pessoa quer. E ontem a gente foi participar, né, de um aniversário de um casal muito querido, mas é um casal que vive cheio de altos e baixos. Eles vivem um dia amor, outro dia em guerra. E quando eu cheguei lá, o casal, o marido tinha saído para comprar algumas coisas, e a esposa, eu falei com a sogra dela, cadê ela? Ela saiu aí. E eu estava lá ajudando na cozinha e tal, e de repente a filhinha me chama e falou assim, a mamãe está te chamando lá no quarto. E quando eu cheguei lá no quarto, ela estava lá em prantos e me fazendo uma pergunta. E ela me disse, né, se ela deveria separar. Falei, calma, agora não é hora da gente conversar sobre isso, né? Você está para receber convidados e agora não é hora da gente pensar nisso. Vai tomar um banho, lava a sua cabeça, lava esse rosto, lava essas lágrimas e amanhã a gente conversa. E ela insistindo, né, que eu desse ali para ela uma resposta, né, se ela deveria separar, até mesmo porque eles estão mudando de casa. Ela falou, é ótimo, que agora a gente muda, cada um vai para sua casa, cada um fica ali com a sua vida. E eu acordei angustiada, eu fiquei pensando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E eu não tenho respostas, né? O Senhor que é o dono da resposta, né? E Deus, ele é tão bom que ele nos ajuda a construir, né, ali uma resposta para dar aquele casal que está tão cheio de altos e baixos e cada um pensa em si. E o problema do sofrimento de ambos é porque são egoístas, né? E o nosso sofrimento é por causa disso, é por causa do nosso egoísmo, é porque eu quero ser feliz, né? Se o outro não me faz feliz, então o outro não me serve. Então, a gente vê que Deus realmente, né, precisa urgentemente entrar com essa intervenção dentro dos lares, porque quando um casal se separa, o que deixa de existir ali com os filhos? Os filhos, eles não conseguem enxergar o amor de Deus.
Eles não conseguem enxergar o caráter de Deus. Como a Giane cantou aqui agora, né? Sobre o amor, né? E o amor é o que os filhos devem enxergar dentro do lar, dentro da família. E se os pais estão dentro de um lar que todo dia tem um conflito, todo dia tem a mãe está ali em lágrimas, como que esses filhos vão crescer e vão enxergar o amor também de Deus? O amor de Deus os filhos enxergam através dos seus pais. E é por isso que Satanás ataca tanto essa instituição, que é o casamento. Porque quando uma mãe fica sozinha ali com seus filhos, ela tem que sair para lutar, muitas das vezes, né, pelo sustento do lar. E os filhos, eles ficam com a televisão, com o videogame, eles ficam com a creche, com a babá, com a empregada, com a avó. E essas crianças deixam de, muitas vezes, de ouvir de seus pais sobre o amor de Deus, porque os pais nunca têm tempo, né, para poder ali transmitir esse amor. Então, Satanás, ele ataca cruelmente a família, porque quando a família ela é desmanchada, essa família ela não consegue mais transmitir a lei de Deus. E o maior ataque de Satanás agora, nos últimos dias, será contra a lei de Deus. A lei de Deus, né, será jogada por terra. E uma das grandes artimanhas, né, que Satanás vai usar agora nos últimos dias é a ideologia de gênero. Ela é um ataque à primeira mensagem angélica. E pais separados, como que eles vão dizer para os seus filhos que eles são menina ou meninas? É isso que vai acontecer agora nos últimos dias. Satanás está atacando cruelmente as famílias, as crianças, dizendo a elas que elas não precisam de escolher agora quem elas vão ser. Se elas vão ser meninas ou menine, que é a mudança agora do português, né? As crianças podem ser menine. Então, essa instituição é a que Satanás mais deseja atacar, porque ele precisa de criar uma geração fraca e vacilante. Satanás precisa de construir uma geração porque o que é identidade? A identidade é aquilo que faz você se identificar com o seu Criador. Se eu não sou homem, se eu não sou mulher, se eu não sou menino, se eu não sou menina, se eu nem sei quem eu sou, como eu vou adorar um Deus criador dos céus, da terra, do mar e da fonte das águas? Então, o ataque é à família, o ataque é ao casamento, é a estratégia de Satanás para tirar a identidade dos filhos, das crianças, nesse mundo que os ataques contra a sexualidade serão agora gigantescos. Por quê? Porque quando você coloca a depravação sexual no meio da família, a depravação sexual, ela tira toda a adoração da criatura com o Criador. Como estava Sodoma e Gomorra antes da destruição? O Espírito de Profecia fala que crianças, jovens, adultos e velhos, todos tinham a mesma prática, a depravação sexual. Como estava o mundo antes da destruição do dilúvio? Todos voltados para a depravação sexual. Quando Satanás leva a depravação sexual para dentro do lar, dentro do casamento, as pessoas elas perdem a identificação com o Criador. Então, isso é muito sério, meus queridos. Por isso que Deus precisa de restaurar essa instituição chamada família. É porque é na família que as crianças enxergam o Criador.
Não é no culto, na escola sabatina, com 30 minutos que a professora passa ali uma lição. Não, aonde a criança vai aprender sobre Deus é no lar. Ela olha para a bondade do pai, a bondade da mãe, ela vai olhar ali para a harmonia do lar, e é um lugar que ela sente o prazer de voltar depois da escola, é um lugar onde ela tem prazer de brincar. Agora, quando é um lar desestruturado, a criança tem medo quando o pai chega, quando a mãe chega, elas têm crise de ansiedade, tem crianças com crise de depressão. Por quê? Porque quando os pais chega junto o inferno, né? Então, é por isso que Deus precisa de intervir urgentemente, porque Deus tem uma missão. E Satanás também sabe que, lá em Joel 2:28, as crianças sonharão, né? Terão visões. Ellen White fala que quem vai terminar a pregação do evangelho vai ser as crianças e os jovens. Então, Satanás ele está atacando cruelmente essa instituição chamada família. Por quê? Porque ele não quer que a pregação do evangelho seja terminada para que Jesus volte. Porque se existe uma profecia onde as crianças e os jovens vão profetizar, vão pregar, e que os velhos não vão pregar, então ele precisa de atacar a quem? As crianças. Mas para atacar as crianças, precisa de se atacar o casamento. Um casamento desfeito é menos uma criança para pregar e para falar. Então, é muito profundo, sabe, Ruth? Quando você fala aí da família, é muito além do que a gente imagina. Isso está relacionado com o papel que cada um está exercendo dentro do grande conflito. Qual é o papel da criança? Qual é o papel da família? A família precisa de preparar os seus filhos para o cumprimento profético. Então, é isso que Deus requer de cada um de nós. Nós temos que enxergar além da janela. Do outro lado, existem profecias que Deus instituiu para o término dessa obra. E é por isso que ele vai restaurar a família. Porque se Deus tem uma profecia, ele vai restaurar, né? Louvado seja Deus, que nós possamos ser instrumentos, não só na nossa família, mas que nós possamos ajudar a outras famílias a enxergar que Jesus está voltando e que a família dela é importante dentro desse papel do grande conflito. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada, Heloísa, por sua consideração. E, Heloísa, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você tá vendo alguma tela aí na... Sim. O que você está vendo? Deus abençoe nosso lar. Ah, tá. É porque a Liginha precisou sair, eu estava só testando se daria certo. Mas, enfim, nesse momento, nós continuamos aqui nas considerações. Quem desejar falar, compartilhar, sentir tocado, pode ficar à vontade, abrir o microfone. Eu não estou conseguindo ver quem foi que levantou a mãozinha, mas pode abrir o seu microfone e pode falar. Seja bem-vinda ou bem-vindo. Ana Maria. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia, querida. Eu estava aqui ouvindo o que a irmã acabou de falar a respeito desse casal. Ontem à tarde, eu estava aqui mandando umas mensagens para os meus amigos da Palavra de Deus e, de repente, minha mão bateu em cima do número, do contato de uma pessoa que eu não queria falar, porque eu ia falar com outra pessoa, era com um parente meu.
E, de repente, quando abriu a tela, foi justamente uma jovem que eu vi nascer, vi crescer, se casou, e, de repente, ela começou. Tem muitos anos que ela casou, ela tem um filho de, acho que é 24 anos desse relacionamento, e tem outro de 12 anos. E ela era assim, de acordo com o que a irmã falou aí, eu vi a história de maneira diferenciada dessa jovem. E ela casou com um rapaz, de repente ela ficou, sabe, se tornou uma mulher calada, não sorria mais. Qualquer pessoa que conheceu ela podia identificar que ela estava passando por alguma dificuldade, mas ela não falava nada com ninguém. Aquele padrão do povo do antigo, que me diz o pessoal hoje, se você casou, você tem que ser submissa a ele, nem que você seja escrava. Você não pode dizer a ninguém o que está acontecendo dentro do seu lar. Você tem que morrer calado. E ela pegou esse lado. Só que a mãe dela, quase todo dia, 2 vezes na semana, ia para a casa dela. E sempre a mãe dela dizia assim para minha mãe: Mandinha, eu tenho que ajudar a Nilda, eu tenho que ajudar a Nilda. Mãe dizia assim: mas Nilda trabalha, Nilda tem um esposo que trabalha anualmente, ele tem uma vida estruturada, por que que você está tirando do seu para dar a ela e também deixa a outra que é mais velha em falta? Ela nunca falou por quê. Ela só dizia assim: eu tenho que ajudar. E tem mais ou menos 1 ano que a mãe dela faleceu. E a estrutura dela começou a passar mal com essa situação. O silêncio abateu ela. Ela estava trabalhando. E depois que a mãe faleceu, ela foi fazer um exame e descobriu que ela estava com câncer na mama. E de lá para cá, ela começou a se sentir mal, cada vez mal. Por quê? Ela disse... Aí ontem ela falando para mim, de repente assim, ela começou falando, eu disse assim: como é que você está? Ela disse assim: eu estou aqui sozinha, meu filho de 12 anos se tranca no quarto, eu não posso entrar, eu chamo para comer, ele não quer, tem dia que ele vai até 3 horas da manhã jogando, o meu filho mais velho sai de manhã, não vem em casa a hora nenhuma, só chega de noite para dormir, não pergunta se eu estou bem, se eu estou mal, o marido nem está aí, só quer eu para dentro de casa, somente para cozinhar. Eu passei um dia na casa da minha mãe porque eu estava muito mal quando eu descobri o câncer. Ele mandou um recado para mim que era para eu voltar para casa para cozinhar. E ela desabou. Ela chorou muito, que me deu um nó na garganta. E eu disse a ela assim: mulher, o que é que está acontecendo com você? Ela disse: Ana, desde quando eu me casei, eu não sei dizer o que é um lar. É só humilhação, e ele é um homem adúltero, e ele me machuca, ele me maltrata. Aquilo doeu muito, e ela chorava, ela desabou falando tudo. Disse assim: mulher, por que que você não procurou alguém para te orientar? A gente tem ajuda, procura alguém para te orientar, mas que seja uma pessoa de Deus. Ela dizia assim: mas eu tinha vergonha de dizer às pessoas que eu estava passando dentro de casa, porque eu aprendi que o lar tem que ser estrutura da sociedade. Eu disse: sim, quando há paz, mas você precisa de ajuda, você encontrar paz para você continuar lutando pelo seu casamento. Aí ela disse para mim: Neném, eu já não sinto mais nada por ele, da maneira como ele me maltrata. E quando eu voltar, eu tenho que fazer uma cirurgia no seio. Quando eu voltar, eu vou para a casa da minha mãe. Eu vou me desfazer desse relacionamento no qual eu nunca deveria ter feito, nem entrado. Porque ela disse que desde o namoro que ele já aprontava com ela. Aí eu fiquei assim, sem saber realmente o que dizer ela naquele momento. A única coisa que eu disse a ela foi: quando você voltar da cirurgia, você vai ter que encontrar um lugar de paz. E o único lugar que eu vejo no momento para você se restabelecer e ver se realmente é isso que você quer, se separar desse seu marido, é você ter uns momentos lá na casa de sua mãe para refletir tudo.
o que você está passando. Seus filhos, disse que ela falando para mim que o filho mais velho dele, ele chegou em casa revoltado, disse que até a geladeira ele jogou no chão. E aí o filho, ele veio para cima dela, o filho mais velho, disse que lutaram os dois, o pai e o filho, parecendo dois lobos, um devorando o outro, que ela ficou em desespero. E ela disse que não tinha como fazer nada porque ela não podia tomar tombo. Se ela fosse, ela ia apanhar também. Eu disse, misericórdia. Eu fiquei assim, estarrecida, de ver aquela jovem que sonhou tanto ter um lar e viver nesse inferno, como a irmã falou. Aí eu disse a ela, Nilda, a única coisa, o conselho que eu posso te ver agora, no momento, é quando você voltar da cirurgia, que você não vai poder ficar dentro dessa casa, nessa situação. Você ir para a casa de sua mãe, que sua irmã está lá. Você pensar bem o que você vai ser sua vida, até Deus lhe dar uma direção. E ela disse, eu já estou pensando em ir, mas não para voltar mais. E assim, irmã, eu louvo a Deus pela maneira como você trouxe essa mensagem. Quantos lares estão aí realmente sendo destruturados e a gente, como servo de Deus, procura orientar, mas eles já estão tão revoltados com a situação, tão amargo, tão ferido, que eles já não querem mais voltar. E eu fiquei preocupada com essa criança de 12 anos. Ela estava chorando de solidão, porque o menino dentro de casa, trancado dentro do quarto, ela disse que ele não deixa a porta aberta. E ela disse, Ana, é um jogo maldito que ninguém consegue. Ele vai até 3 horas da manhã. E se eu brigar com ele por causa disso, ele se levanta contra mim. Agora eu digo, meu Deus, irmãos, o conselho que a gente tem para dar essa mãe agora. Eu sei que tem pastores aí que podem me orientar melhor, porque nesse momento eu fiquei assim, sem mãos e sem pés, para direcionar a vida dela. O que ela deveria fazer, a não ser esse conselho que eu dei, que vem na minha mente, para ela encontrar um tempo, para saber o que ela realmente quer. Porque ela disse, Nenê, eu já não sinto mais nada de tanta dor, tanta humilhação, desde quando eu me casei, que é isso aí. Eu digo, meu Jesus, então se tiver, a irmã falou aí muita coisa de acordo com essa irmã, que o marido saiu, mas talvez a vida dela não seja tão complicada, o relacionamento dela com a família também, não seja tão complicada como dessa jovem que eu conheço. E ela não é cristã. Ela aceitou Jesus agora. Então, ela era uma mulher muito idólatra. E isso aí bagunçou a vida dela toda. Então, se aí tiver algum pastor, ou você mesmo, minha amada, algum fundamento maior, além da Bíblia, porque a Bíblia é a chave, a luz maior, para poder orientar essa jovem, que eu estou perdida com essa situação, que eu nunca ouvi uma história dessa na minha vida. E ela é jovem, ela é bonita, trabalhadora. Eu disse a ela só isso. Então, se alguém puder me ajudar, como orientar essa jovem nessa situação que eu estou passando, que se manifeste, porque eu não dormi de noite bem. Meu estômago está pocando de dor, porque eu fico ansiosa em ver essas histórias e não poder ajudar. Obrigada, irmã. Você que falou sua história aí, muito obrigada, porque abriu minha mente em algumas coisas. Mas em relação a um conselho profundo nessa situação, eu fiquei sem ação. De verdade, eu fiquei sem ação. Porque eu reconheço que o lar, hoje, é um pedacinho do céu. Antes eu não sabia, mas eu lutei pelo meu lar. E graças a Deus, minha família está toda estruturada no Senhor. O pai foi embora, mas minha família continuou, porque eu tenho buscado em Deus essa estrutura. Mas uma pessoa que não conheceu esse Deus que a gente conhece, não foi estruturada nessas verdades, que conselho hoje eu devo dessa mulher? Por favor, que alguém puder se manifestar para me ajudar, eu vou querer. Obrigado pelo momento, irmã, da consideração. Muito obrigada, irmã Ana Maria, pelas considerações. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Bom, não havendo, nós já estamos também avançando na hora. Nós vamos nos conduzir agora para o fim e gostaríamos de convidar alguém para fazer a oração final. Quem gostaria de fazer a oração final? Heloísa, você pode fazer a oração para nós, a oração final? Posso sim, Ruth. Muito obrigada.
Então vamos nos ajoelhar, né? Bondoso Deus que estás nos céus, nós somos muito gratos, Senhor, porque antes mesmo da gente imaginar, o Senhor traz a resposta do céu, como nós temos que ajudar a nossa família, ajudar a nós mesmos e também ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Pai querido, o Senhor não quer de forma alguma que as famílias se separem. Quem quer que as famílias se separem, Senhor, é o seu inimigo, porque ele quer lares infelizes, desestruturados, ele quer pessoas amargas, depressivas, com crise de ansiedade, porque quando uma família se desfaz, é isso que acontece com os membros que ali participam. Ó Deus, que maravilha ouvir aqui da Rutinha que o nosso lar tem que ser um pedacinho do céu. E isso nos motiva, Senhor, a enfrentar os problemas que vêm na nossa família, no nosso dia a dia, e que a nossa casa, a nossa família tem que ser o santuário, tem que ser um pedacinho do céu todos os dias. Ó Pai, sempre existem aqueles que têm mais sabedoria, que têm às vezes mais paciência e tolerância, e que esse alguém possa ser cada um de nós aqui dentro do lar, que nós possamos, Senhor, ter um entendimento dos altos céus para cuidar e salvar a nossa casa e o nosso lar. Abençoe aqui cada pessoa que esteja aqui, Senhor, porque esse é um tema tão profundo, tão intenso, que atinge a todos nós, a todos os nossos queridos, a todos os nossos amigos, pessoas que precisam de ser ajudadas. Enche-nos, Senhor, de sabedoria dos altos céus. Abençoe aqui cada lar representado. Em nome de Jesus, nós te pedimos a tua proteção e a tua direção. Amém. Amém. Vamos nos despedir, então, com um hino. Que Deus possa falar mais ainda aos nossos corações através desse hino.
Amém. Heloísa, vocês conseguiram ouvir? Ou alguém que saiu, acho que a Heloísa já saiu. É que a Liginha precisou sair, e pela primeira vez eu tentei colocar aqui, compartilhar. Vocês que estão aí ainda me ouvindo, vocês conseguiram ouvir a música? Não, tá tudo apagado. Vocês não conseguiram ouvir a música? Tá muito baixo, irmão, não tô ouvindo nada. Você está me ouvindo? Até só a voz também tá longe. Então, vocês não viram o vídeo da música? Não, nada. Ah, não deu Seu então. microfone também tá muito ruim, não tô escutando nada. Muito baixo. Entendi. Então tá, nós vamos então finalizar aqui, encerrar, porque a gente teve esse probleminha técnico aqui, porque a Liginha precisou sair, geralmente é ela que coloca o hino, tá bom? Mas que vocês tenham um bom dia na presença de Deus e até amanhã. Fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, irmão.